Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que nasceu dentro de um império e morreu longe dele. Uma princesa que viu o mundo que a formou desaparecer diante dos próprios olhos. Uma das últimas grã-duquesas da Rússia, sobrevivente da queda dos Romanov. Testemunha silenciosa de um século que mudou o destino de milhões. Se você gosta de histórias reais que atravessam o tempo, já deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios das nossas séries históricas. E vamos começar, porque hoje viajaremos à Rússia Imperial para conhecer a vida da grã-duquesa Ksenia Alexandrovna. Ksenia Alexandrovna Romanova nasceu em 6 de abril de 1875, no Palácio Anitkov, em São Petersburgo, no coração da Avenida Nevsky Prospekt. Ela veio ao mundo em uma família que, apesar de ostentar o brilho do trono russo, carregava medos e cicatrizes que raramente apareciam nas pinturas oficiais. Era filha do então Tsarevich Alexandre Alexandrovich, herdeiro do trono, e da princesa dinamarquesa Dagmar da Dinamarca, que, ao converter-se à fé ortodoxa, recebeu o nome de Maria Feodorovna. A chegada de Ksenia foi recebida com alegria. A família havia perdido um bebê pouco antes, e cada novo nascimento trazia não apenas esperança doméstica, mas também um recado político. A dinastia Romanov continuava firme. Seu batismo ocorreu no Palácio de Inverno, em uma cerimônia solene, cercada por ícones, velas e cânticos litúrgicos. Maria Feodorovna bordou, com as próprias mãos, o babadouro usado pela filha. A tia de Ksenia, a então princesa de Gales, futura rainha Alexandra do Reino Unido, escreveu à irmã recém-mãe da criança: "Que alívio saber que tudo terminou bem e que agora tens uma menina. Sofreste muito, minha querida Minnie. Chegaste a usar clorofórmio desta vez. Tinhas-me prometido que o farias. Ksenia, se é assim que vão chamá-la, é realmente um nome encantador. Quem o escolheu?" Alexandra desenvolveu um laço especial com a sobrinha desde o início, pois Ksenia nasceu no mesmo dia que o seu próprio filho, o príncipe John, que faleceu apenas 24 horas depois. Tal ligação pode ser percebida na quantidade de presentes que enviava de Inglaterra. Dentro da família, Alexandra tratava a sobrinha com um apelido afetuoso, Ksenie. A vida de Ksenia parecia destinada a seguir o ritmo cerimonial da corte, mas tudo mudou quando ela tinha apenas 6 anos. Em 13 de março de 1881, o avô, o imperador Alexandre II, foi assassinado em São Petersburgo por um grupo revolucionário. A família não apenas perdeu um líder, mas percebeu que a instabilidade política do país estava bem mais próxima e perigosa do que imaginavam. Com o pai agora coroado como imperador Alexandre III, a prioridade passou a ser proteção. A corte deixou São Petersburgo e se mudou para o Palácio de Gatina, um palácio que mais parecia uma fortaleza. Guardas armados, muros altos, controle de acesso, rotina vigiada. A vida ali era diferente da imagem que o mundo fazia da realeza. Não havia bailes constantes, nem salões cheios. Havia silêncio, disciplina e uma vida familiar organizada, quase como um quartel doméstico. Alexandre III acreditava firmemente que membros da família imperial não deviam ser frágeis ou dependentes. Seus filhos não cresceriam como bonecos de porcelana cercados de mordomos. O dia começava cedo. Havia exercícios físicos ao ar livre, mesmo no inverno rigoroso. Maria Feodorovna era uma mãe presente, gentil e espirituosa, que organizava pequenos momentos familiares que ficavam como memórias afetivas. Álbuns ilustrados, teatrinhos improvisados, aniversários discretos, cartas trocadas entre irmãos. Foi nesse cenário que Ksenia cresceu.
e esse cenário moldou seu temperamento, calmo, observador, equilibrado. Ela não era expansiva, mas era firme. Tinha senso de responsabilidade, capacidade de decisão e gentileza na forma de se relacionar com quem amava. Desde pequena, demonstrou habilidade com atividades manuais e artísticas. Gostava de bordar, desenhar, cuidar de pequenos animais, fazer trabalhos de madeira e montar teatrinhos para divertir os irmãos. Aprendeu inglês, francês e alemão com fluência, o que seria essencial para sua vida adulta, já que grande parte da diplomacia e das relações familiares da realeza se dava entre várias cortes europeias. O dinamarquês da mãe nunca se tornou natural para ela, mas pouco importava. O afeto entre ambas falava mais alto do que a língua. Os laços com os irmãos foram fundamentais para sua formação emocional. Com Nick, o futuro Nicolau II, ela estabeleceu uma relação de confiança profunda. Eles se compreendiam sem esforço, compartilhavam confidências. Com o irmão mais novo, Miguel, o vínculo era ainda mais forte. Xênia cuidava dele com ternura e preocupação, quase como uma segunda mãe. Durante a infância e adolescência, a família alternava temporadas entre 3 lugares: Gatina, Livadia, na Crimeia, onde o clima suave, o mar e o jardim ensolarado traziam descanso, e Fredensborg, na Dinamarca, onde as formalidades russas se afrouxavam e a convivência com parentes era mais leve. A Crimeia, especialmente, ficou marcada em sua memória como o lugar da tranquilidade, para depois tornar-se mais tarde o lugar da fuga e do desespero, onde a família buscaria refúgio durante a Revolução. A adolescência trouxe também os primeiros bailes familiares e encontros sociais controlados. Foi nesse contexto que a presença de Alexandre Mikhailovich, conhecido como Sandro, começou a ganhar outro significado. Ele era primo da família, 9 anos mais velho, oficial da Marinha, educado, curioso sobre o mundo, admirado por muitos. Ele fazia parte do cenário familiar desde sempre, mas, com o tempo, a convivência transformou a familiaridade em afeto. Não foi um amor dramático, foi um amor que cresceu devagar, dentro da rotina, do convívio diário. Era algo natural, quase inevitável, mas dentro da família Romanov, o amor nunca era suficiente. Casamentos não se decidiam apenas com o coração. Era necessário o consentimento do imperador. O pai de Xênia, Alexandre III, considerava a filha muito jovem e Sandro independente demais. Por isso, o casamento foi adiado. Por anos. Mas o sentimento permaneceu. Esse é o ponto onde a história dela começa a mudar. O pedido de casamento entre Xênia e Alexandre Mikhailovich finalmente foi aceito em 1894, depois de anos de espera silenciosa. O casamento aconteceu em Peterhof, residência imperial de verão. Não era apenas uma união afetiva, era também uma confirmação de continuidade dentro da própria família imperial. Sobre o casamento, a sua irmã mais nova, Olga, escreveu: "O imperador estava tão feliz. Foi a última vez que o vi assim. O ambiente era festivo, mas o destino já se aproximava com sombra." Logo após o casamento, a família se reuniu em Livadia, na Crimeia, porque o pai de Xênia, Alexandre III, estava gravemente doente. A lua de mel, que deveria ser um período de alegria, se tornou uma vigília silenciosa ao lado do quarto de um homem que sempre havia sido o centro de estabilidade da família. A morte de Alexandre III, em novembro de 1894, abalou profundamente Xênia. Com sua morte, o irmão mais velho, Nicolau, tornou-se imperador Nicolau II. Era jovem, sensível, sem o mesmo pulso rígido do pai, e agora precisava enfrentar uma Rússia que começava a mostrar fissuras profundas. A família se reorganizava, a corte também, e tudo isso acontecia enquanto a própria vida adulta de Xênia estava apenas começando. Xênia e Sandro se instalaram em uma residência em São Petersburgo, mas seu verdadeiro refúgio seria, ao longo do tempo, a propriedade de Aitodor, na Crimeia. Aquele lugar tinha significado afetivo.
Era sol, mar, vento leve, memórias antigas da infância. E agora se tornaria o centro da vida familiar que ela construiria. Entre 1895 e 1907, Xenia deu à luz 7 filhos: Irina Alexandrovna, Andrei, Feodor, Nikita, Dmitri, Rostislav e Vasily Alexandrovich. A casa era viva, cheia de vozes infantis, brinquedos, tutores, criadas, agendas, disciplina e afeto. Xenia administrava a rotina com precisão. Ela não era uma mãe distante, participava da educação. Enquanto isso, seu marido, Sandro, seguia carreira na Marinha Imperial e em projetos de aviação, o que o afastava frequentemente por longos períodos. Ele era curioso, energético, inquieto. Xenia, por outro lado, era a estabilidade. Essas diferenças, tão suaves no início, se intensificariam com o tempo. Ao mesmo tempo, Xenia passou a assumir compromissos sociais e beneficentes. Ela presidiu instituições de apoio a famílias de marinheiros e participou da organização de hospitais infantis. Enquanto isso, no palácio, a relação entre Xenia e a nova imperatriz, Alexandra Feodorovna, esposa de Nicolau II, começou bem, mas não permaneceu estável. Alexandra era sensível, introvertida e profundamente ligada ao marido e aos filhos. Mas sua vida mudou quando seu filho, o czarevich Alexei, sofreu as primeiras crises de hemofilia. Nada era mais devastador para uma mãe do que ver o filho sofrer hemorragias apenas ao se machucar levemente. O medo transformou tudo ao redor dela. Xenia, ao contrário, havia tido 7 filhos saudáveis, fortes e barulhentos. Essa diferença se tornou um silêncio incômodo entre as duas mulheres. A distância aumentou ainda mais quando surgiu a figura de Grigori Rasputin, o místico camponês que parecia ter o dom de aliviar as crises de Alexei. Para Alexandra, ele era uma bênção enviada por Deus. Para Xenia, ele era um perigo. As reuniões nas refeições, as conversas no salão, os corredores do palácio. Tudo ficou tenso. A família estava dividida. Xenia acreditava que a influência de Rasputin sobre a imperatriz e, por consequência, sobre as decisões de governo, estava agravando o descrédito da monarquia diante do povo. Enquanto isso, a Rússia enfrentava greves, protestos, pobreza crescente e uma política interna desigual. E então veio a Guerra Russo-Japonesa, um desastre militar que abala a confiança do país. Depois, a Primeira Guerra Mundial, que expôs a tragédia da logística imperial. Fome e escassez, soldados sem botas, camponeses arrancados das aldeias. A Rússia começou a desmoronar não de uma vez, mas pedaço por pedaço. E Xenia viu tudo isso de dentro, sem poder impedir. Em 1907, em meio a tantas pressões, a relação entre Xenia e Sandro mudou. Ele se apaixonou por outra mulher durante uma temporada na Riviera Francesa e ela descobriu. Foi uma grande e dolorosa decepção para ela, porém não houve escândalo. Com o tempo, Xenia encontrou conforto emocional com um homem inglês próximo à família. Quando ela e Sandro finalmente conversaram, não discutiram, não brigaram. Decidiram não se divorciar. Sabiam que tinham algo maior a preservar: os filhos. A partir dali, viveram caminhos paralelos, mas unidos pelo que haviam construído juntos. A vida seguia, mas a Rússia não. O país começava a caminhar para uma ruptura irreversível, e tudo o que estava por vir seria mais difícil do que qualquer um poderia prever. A Primeira Guerra Mundial caiu sobre a Rússia como um peso que o país não tinha estrutura para sustentar. O império era vasto, lento e desigual demais. O exército estava mal equipado, a economia fragilizava-se rapidamente e o povo, já vivendo com pouco, passou a viver com quase nada. E, no centro dessa transformação, um nome se repetia de maneira crescente: Grigori Rasputin. Ele havia se aproximado da família imperial por causa do czarevich Alexei, que sofria de hemofilia. Quando estava à beira da morte por hemorragias, Rasputin rezava ao seu lado, falava palavras simples, pedia silêncio e calma. E de alguma forma o sangramento cessava. Para Alexandra Feodorovna,
aquilo era sinal divino. Para grande parte da corte, incluindo Xênia, aquele homem não passava de um sujo charlatão. Com o tempo, Rasputin começou a influenciar decisões políticas, nomeações de ministros e direção de conselheiros. A opinião pública passou a vê-lo como símbolo da decadência da monarquia. Jornais satíricos o retratavam como manipulador. Panfletos clandestinos circulavam com rumores escandalosos. Xênia tentava aconselhar o irmão, imperador Nicolau II, que parecia desesperado e ao mesmo tempo incapaz de agir. Enquanto isso, o marido da filha mais velha de Xênia, Irina Alexandrovna, tinha uma visão clara a respeito de Rasputin. Seu nome era Félix Yusupov. Ele vinha da família mais rica da Rússia. Sua casa, o Palácio Yusupov, era um mundo de mármore, tapeçarias francesas, salões dourados e jardins internos. Ele acreditava que, se Rasputin continuasse influenciando o governo, a monarquia cairia, e cairia de maneira brutal. Foi então que ele, junto com outros aliados, tomou uma decisão que mudaria a história. Na noite de 30 de dezembro de 1916, Rasputin foi convidado ao Palácio Yusupov. Tudo estava preparado, bom vinho e boa comida. Mas o vinho estava envenenado. Rasputin bebeu, comeu e conversou, mas não morria. Assim, a noite se transformou em horror silencioso. No final, os conspiradores tiveram que atirar nele. Segundo o próprio Félix, Rasputin ainda levantou, cambaleando, tentando fugir pelo jardim coberto de neve. Foi alcançado novamente e morto. Seu corpo foi jogado no rio Neva, sob o gelo espesso do inverno russo. Quando a notícia se espalhou, a imperatriz Alexandra entrou em desespero. E poucos meses depois, em março de 1917, o império caiu. Nicolau II abdicou. A família imperial foi colocada sob vigilância. E o sobrenome Romanov, que por séculos havia sido sinônimo de poder, tornou-se motivo de perseguição. Xênia estava em São Petersburgo quando a notícia chegou. Ela ouviu os gritos da rua antes de ouvir qualquer mensageiro. Entendeu, no instante em que ouviu o clamor, que tudo havia acabado. A situação tornou-se ainda mais devastadora quando a família de Nicolau, Alexandra e os filhos foi separada e enviada para o vasto interior do país. Durante meses, a família inteira viveu em esperança. Esperança sustentada por silêncio, por cartas sem resposta, por rumores vindos através de soldados que desertavam, por sussurros de servos fiéis. Mas então chegou a notícia que nenhum coração podia suportar. Nicolau II, Alexandra e as grandes duquesas Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e o czarevich Alexei haviam sido executados em Ekaterimburgo. A imperatriz viúva Maria Feodorovna, mãe de Xênia, se recusou a acreditar. Ela dizia repetidamente: "Meu filho está vivo, ele está escondido, ele vai voltar para nós." Xênia não desmentiu, nem discutiu com a mãe, apenas permaneceu ao seu lado. Quando a revolução tomou conta das ruas e o poder saiu das mãos da família imperial, Xênia compreendeu algo que muitos ainda insistiam em negar. O nome Romanov já não protegia ninguém. Pelo contrário, agora representava perigo. Ela deixou São Petersburgo e seguiu para a Crimeia, onde possuía há muitos anos a propriedade de Aitodor. Ali reuniram-se Maria Feodorovna, a grã-duquesa Olga, alguns dos filhos de Xênia, criados fiéis, oficiais que conseguiram permanecer ao lado da família. As portas do palácio eram mantidas fechadas não por privacidade, mas por medo. As conversas eram sussurradas. As crianças eram instruídas a nunca falar com estranhos. E as semanas se transformaram em meses. A comida começou a acabar. Objetos que antes simbolizavam beleza ou status, braceletes, broches, relógios, pratarias, passaram a ser trocados por batatas, por farinha ou sabão. Era doloroso vender fragmentos da própria história para comprar sustento. Mas era isso, ou ver as crianças com fome. Ainda assim, Xênia se mantinha firme.
Foi então que, em março de 1919, surgiu um rumor diferente dos anteriores, e era de esperança. Seu primo, o rei Jorge V do Reino Unido, enviara o navio de guerra HMS Marlborough para resgatá-los. Quando o navio entrou na baía de Sevastopol, todos ficaram imóveis. Não houve comemoração, porque todos sabiam que aquilo não era uma viagem. Era um adeus. Xenia levou muito pouco consigo. Os palácios ficaram para trás. Quadros, mobílias, livros, retratos, porcelanas, tudo teve que ficar. Algumas pequenas joias foram costuradas na barra das saias. Outras já haviam sido vendidas para garantir comida. Foram embarcando em silêncio, segurando o que realmente importava, uns aos outros. Ao subir no convés, Xenia olhou para o litoral da Crimeia pela última vez. Sabia que jamais voltaria. No seu diário escreveu apenas: "Agora somos refugiados." Em Copenhague, a família pôde viver com algum conforto, na casa que ainda pertencera à mãe de Xenia. Mas a realidade logo se impôs. Tudo o que possuíam na Rússia havia sido perdido, confiscado ou destruído. Para sobreviver, começaram a vender joias, obras de arte e objetos pessoais. Peças carregadas de história e memória passavam de suas mãos para desconhecidos, apenas para que pudessem comer e manter os filhos aquecidos no inverno. Xenia fazia o possível para manter os filhos unidos e emocionalmente protegidos, mesmo enquanto carregava a dor crescente de saber que nunca mais pisaria em solo russo. Foi nesse período que surgiu a mulher que afirmava ser Anastácia, supostamente a sobrevivente da tragédia de Ekaterimburgo. Muitos queriam acreditar. Era tentador pensar que ao menos uma vida havia sido poupada. Mas Xenia se recusou a recebê-la. Ela dizia que aquela história era uma crueldade contra os mortos, uma violação da memória. Só que Anna Anderson não foi a única. Logo vieram outras mulheres dizendo ser as grandes duquesas. Eugenia Smith, que também afirmava ser Anastácia, e chegou a publicar memórias detalhadas, tentando convencer o público. Outra, Seclava Ksapska, que dizia ser Tatiana, apoiada por grupos que desejavam acreditar na sobrevivência. Nadezhda Vassilieva, afirmando ser Maria, apresentando cicatrizes e histórias fragmentadas. Susana Catarina de Graff, alegando ser uma filha secreta do casal imperial. Foram muitas, e não foram apenas mulheres. Também surgiram supostos Alexeis. O mais célebre foi Mikhail Goleniewski, desertor dos serviços de inteligência da Polônia. Nos anos 1960, ele afirmava ser o czarevich adulto. Registros e exames acabaram provando o contrário. Essas pessoas apareciam de todos lados, enviavam cartas emocionadas, batiam às portas das casas não só da família, mas também de outros exilados russos que os conheciam. Frequentavam igrejas russas no exterior, procurando ser reconhecidas. Algumas acreditavam na própria fantasia e a maioria buscava dinheiro, joias e herança. Era um tormento. Xenia não conseguia fazer luto em paz. Sua irmã Olga, vivendo no Canadá, também era procurada. Impostores atravessavam oceanos para se declarar sobrinhos sobreviventes. Chegavam chorando, implorando e, inclusive, ameaças. Xenia e sua irmã mais nova, Olga, viveram atormentadas por esses impostores até o fim. A situação financeira de Xenia tornou-se cada vez mais instável. E em 1925, a situação chegou a um ponto crítico. Foi então que seu primo, o rei Jorge V do Reino Unido, ofereceu-lhe a possibilidade de viver em uma residência modesta no Parque de Windsor, a Frogmore Cottage. Ao aceitar, ela escreveu a ele uma carta curta, mas profundamente reveladora. "Sério, George, é muito bom e gentil da tua parte. Eu aceitaria tudo, exceto ser mantida por outros. Não tenho palavras para te dizer como me sinto." Frogmore Cottage não era um palácio. Ali, Xenia viveu de forma simples, administrando contas, economizando carvão no inverno,
fazendo reparos domésticos, vivendo sem criados. Enquanto isso, sua mãe, Maria Feodorovna, vivia na Vila Videre, na costa de Copenhague, compartilhada com a irmã de Xenia, Olga. Sempre que podia, Xenia viajava à Dinamarca para visitá-la. Ambas sabiam que o tempo estava se esgotando. Em outubro de 1928, Maria Feodorovna adoeceu gravemente. Xenia e Olga permaneceram ao seu lado todas as horas até o fim. No dia 13 de outubro de 1928, a antiga czarina morreu. Um jornal dinamarquês escreveu: "A Dinamarca está de luto pela sua sábia e corajosa filha." Era o fim de uma era, não apenas para ela, mas para toda a dinastia. Após o falecimento, a Vila Vidore foi vendida, assim como parte das joias que restavam de Maria Feodorovna. Isso trouxe algum alívio financeiro, mas não restaurou a estabilidade. Poucos anos depois, em 26 de fevereiro de 1933, seu marido, Sandro, morreu na França. Ele foi sepultado ali e Xenia e seus filhos estiveram presentes no enterro. Ainda vivendo em Frogmore Cottage, Xenia percebeu que a casa se tornara pequena demais para sua família, os filhos iam casando e os netos iam nascendo. Em 1934, uma ala adicional foi construída. Então, em março de 1937, já no reinado de Jorge VI, ela recebeu nova proposta: mudar-se para a Wilderness House, nos terrenos do Palácio de Hampton Court. Era uma casa modesta, cercada de árvores antigas. Ao seu lado morava a Madre Marta, uma freira ortodoxa que administrava a casa, organizava doações, correspondências e filtrava visitas. Para alguns familiares, ela era protetora, para outros, excessivamente rigorosa. Mas Xenia confiava nela, e isso encerrava a questão. Durante esse período, Xenia retomou um hábito da juventude: pintar pequenos cartões de flores, principalmente Amor Perfeito, e vendê-los para arrecadar fundos destinados a crianças russas exiladas. Com o tempo, a velhice foi chegando e sua saúde começou a se apagar. No dia 20 de abril de 1960, Xenia faleceu em Hampton Court, aos 85 anos. Dias depois de sua morte, aconteceu algo inesperado. Madre Marta desapareceu, sem aviso, sem despedida, levando documentos pessoais, dinheiro e joias. Houve uma investigação pela polícia. Nenhuma pista foi encontrada. Madre Marta desapareceu da história, como se tivesse se dissolvido no tempo. Conforme seu desejo, o corpo de Xenia foi levado para a França. Ela foi sepultada no cemitério de Roquebrune-Cap-Martin, na Costa Azul, ao lado de Sandro. Durante muitos anos, acreditou-se que tudo o que restara da vida de Xenia antes do exílio eram fotografias amareladas, cartas guardadas em arquivos, objetos vendidos em leilões e lembranças mantidas pelas gerações seguintes. Mas, em 2021, no Museu Hermitage, em São Petersburgo, algo inesperado aconteceu. No processo de restauração de um dos vestidos que Xenia usou no célebre baile de disfarces de 1903, organizado pela família Romanov, uma restauradora encontrou um pequeno volume preso dentro da manga. Ao manusear o tecido com cuidado, um bombom caiu em sua mão. Um bombom de 118 anos. A restauradora descreveu o objeto como irregular, rosado, com marcas de dentes. Encostou a ponta da língua, apenas para confirmar. Era açúcar. A restauradora comentou também algo que chamou a atenção. A qualidade do bombom era de primeiríssima. Apesar de ter atravessado 118 anos escondido dentro da manga de um vestido de gala, ele não mofou, não se desfez, nem manchou o tecido. Um bombom que um dia Xenia começou a comer e que guardou às pressas na manga durante o baile, talvez porque não houvesse guardanapo, ou porque estava prestes a entrar para dançar, ou porque alguém se aproximou para cumprimentá-la. Naquela noite, em 1903, a corte inteira decidiu recriar trajes históricos da Rússia imperial. Ninguém poderia imaginar que, 14 anos depois, o czar estaria morto e 15 anos depois, a dinastia deixaria de existir. Hoje,
Tanto o fabuloso vestido quanto o bombom encontrado nele estão preservados no Museu Hermitage, em São Petersburgo. Transformou-se em um pequeno relicário involuntário, um fragmento de um momento comum, dentro de um mundo extraordinário que já não existe.